Depois de tantos adiamentos, mas tantos, tantos e tantos que ninguém aguentava mais, seja por conta da pandemia, seja por conta de ator principal cancelado, a gente tem agora finalmente a estreia do Morte no Nilo, do Kenneth Branagh, que é, no caso, a nova adaptação do livro clássico, extraordinário, um dos meus livros favoritos, inclusive, da Agatha Christie, que já foi adaptado também no final da década de 70, sob a direção do John Guillermini, que é um diretor inglês. Inclusive tinha a Mia Farrow no elenco. É um filme que não é, pelo menos hoje em dia, tão prestigiado, mas ele tem lá a sua importância no final dos anos 70, assim como mais importante do que ele é também a primeira versão no cinema do Assassinato no Expresso do Oriente, que foi dirigida pelo Sidney Lumet em 74, é uma versão bem importante mesmo, inclusive rendeu indicação ao Oscar de ator coadjuvante para Anthony Perkins e tal. E o Branagh está aí fazendo as novas versões dele, né? Ele fez primeiro o Assassinato de 2017, né? A versão dele do Expresso do Oriente, e agora o Morte no Nilo, com um elenco mais uma vez estreladíssimo, né? Cheio de atores importantes, alguns deles, como eu falei, que a gente prefere não falar o nome, alguns eu vou falar aqui porque ator e arte são duas coisas diferentes, artista e arte são coisas diferentes, mas que, enfim, independente de qualquer coisa, acabou prejudicando bastante o lançamento e a divulgação do filme, tanto é que ficaram escondendo o tempo inteiro a cara dele dos trailers e dos posters, etc, né? Claro que eu vou entrar em mais detalhes sobre a trama e sobre o que eu achei do filme, mas antes de tudo, claro, eu vou lembrar você que, se por acaso ainda não fez isso, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, deixe o sininho das notificações também muito bem ativado para você receber as notificações quando a gente postar vídeos novos aqui, e claro, curta o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. E você pode inclusive me acompanhar em outros comentários, seja no Letterboxd, na minha conta em que eu posto vários comentários durante a semana, seja também na minha conta do Twitter, que é sempre muito movimentada também para falar de cinema principalmente. Eu lembro de ter visto a versão de 2017 do Assassinato no Expresso do Oriente, ter curtido o filme, de ter me divertido minimamente com a história e principalmente de ter sido uma experiência bem agradável, levando em conta que eu já tinha lido o livro, já conhecia o resultado do mistério, e a coisa acaba funcionando então muito mais como uma ironia, né? Você assistir aquilo ali já sabendo tudo o que vai acontecer é diferente de você assistir com aquele fator surpresa e aquele engajamento, aquela tensão que às vezes impede você de prestar atenção a certos detalhes. São duas experiências diferentes, as duas são válidas, mas no meu caso, tanto com o Assassinato quanto agora no Morte no Nilo, são experiências realmente de ironia dramática, não são experiências de surpresa, considerando que eu li ambos os livros, assisti as versões. No caso do Morte no Nilo, particularmente, o livro é muito impactante, me prendeu e me instigou muito mais do que o livro do Assassinato no Expresso do Oriente. E olhando em retrospecto para a versão de 17, tendo visto agora esse novo filme, eu acho que tudo ganha um aspecto ainda mais brando, quer dizer, tudo que poderia ter o mínimo de tensão, que poderia ter suspense, que poderia ter intensidade, na verdade acaba se diluindo numa experiência de observação que tem sim seu fator de entretenimento, mas que rapidamente se desgasta, principalmente após a sessão acabar, as luzes acenderem e você abrir o celular para olhar qualquer outra coisa. Para quem não sabe do que se trata, eu vou resumir bem por cima mesmo, tá? Porque eu acho que é interessante ir assistir sabendo o mínimo possível, então o ideal não era nem estar vendo esse vídeo, mas você tem aqui basicamente uma mulher riquíssima, cortejadíssima, extraordinariamente linda também, que é interpretada pela Gal Gadot e é uma personagem icônica chamada Lynette Ridgway. Essa mulher, ela tem uma amiga bem desprovida de tudo que ela tem, que é interpretada pela Emma Mackey aqui, que é inclusive uma interpretação disparada mais forte, mais intensa de todo o filme. E essa mulher, ela apesar de não ter absolutamente nada que a amiga dela tem, né, de um ponto de vista de riqueza, beleza, etc., ela tem um cara que ela tá absolutamente apaixonada. Ele se chama Simon Doyle, no caso, que é interpretado pelo Armie Hammer. Vou falar um pouco mais sobre isso adiante. E aí o que acontece é que esse trio aí, esse triângulo amoroso acaba se desfazendo, se quebrando, e o Simon Doyle acaba se apaixonando pela riquíssima, cortejadíssima e lindíssima Lynette Ridgway. Claro que a treta a partir daí está estabelecida e o nosso querido detetive Hercule Poirot, interpretado aqui pelo Kenneth Branagh, mais uma vez, vai lá investigar o caso de um assassinato, que eu não vou dizer de quem é, logicamente, no meio do Nilo, né, que é para onde os personagens principais viajam a partir de um certo ponto, e vários personagens agregados, familiares, conhecidos, vão estar nessa viagem também, né, desse casal aí principal e dessa terceira personagem, que se torna a terceira, no caso, por ter sido rejeitada. Quer dizer, falar isso já é, a essa altura, chovendo molhado, mas é uma trama absolutamente genial. É uma trama que tem vários elementos intrincados no meio e que, assim, trabalha da melhor maneira possível com a coisa da pista falsa. Eu sei que todo suspense que se preze, né, todo whodunit, principalmente, trabalha muito com essa enganação, com o red herring, né, quer dizer, que é com esse
esse arenque vermelho, esse personagem que faz você achar que está indo para uma direção, a trama faz você prestar atenção para uma coisa, para desviar completamente daquilo que realmente importa. E Morte no Nilo, essencialmente, acaba sendo uma das histórias mais influentes e importantes da Agatha Christie, justamente por, em essência, sem querer entregar muito, tá? Ser sobre isso, ser sobre esse desvio de atenção. É uma trama que tem, sim, esse elemento da paixão, da intensidade. Mais uma vez aqui o Branagh tenta pesar um pouco a mão para fazer com que esse não seja só mais um mistério, não seja só mais um episódio, né? Seja uma situação diferente. No Assassinato no Expresso do Oriente, para quem assistiu, já sabe bem que quando você tem o desfecho, quando a coisa se revela, você tem essa sensação de uma pretensa intensidade, né? Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele é muito consciente das caricaturas de que ele está, né, se utilizando, as caricaturas tanto de personagem quanto da estrutura mesmo da história, as caricaturas do suspense em si. Aqui, inclusive, ele dá um pouco mais de backstory pro Poirot, tenta trazer a coisa ali do bigode, tenta explorar um pouco mais esse lado mais humano do personagem. Mas assim, isso no final das contas é super calculado. Inclusive a interpretação do Branagh aqui me incomoda um pouco mais do que no filme anterior. No anterior me incomoda a insistência na presença dele, a maneira como ele é super impositivo com relação à estrutura dramática. Aqui não. Aqui ele não só é impositivo, como a interpretação chama mais atenção do que deveria, né? Especialmente nesses closes com os olhos marejados e nessa relação dele com um outro personagem ali, né? Quer dizer, é como se fosse uma maneira de tornar tudo um pouco mais pessoal. Isso não chega a atrapalhar tanto o filme, porque o próprio filme, na verdade, tem um excesso tão notável, né, de estilização, na maneira como ele trabalha os cenários, na maneira como cada plano parece assim o começo de um comercial de perfume, que ele, na verdade, se diverte mais no processo do que irrita você. O Branagh filma muito melhor, na minha opinião, esse tipo de coisa, esse tipo de estilização mais vazia, mais datada até, do que aquela coisa que é o Belfast. Quer dizer, aquela tentativa completamente desastrosa de criar qualquer tipo de sentimento mais real, mais nostálgico, mais romântico em relação ao passado e mais puro, por assim dizer. Ali ele definitivamente não consegue isso. Aqui, quando ele está trabalhando com esse monte de atores que estão desfilando em cena, tanto os coadjuvantes, a Annette Bening, por exemplo, a Letitia Wright, né? Todo mundo tá meio assim, eu tô aqui para fazer essa ceninha, eu tô aqui para fazer essa outra, ninguém tá realmente atuando, tá todo mundo numa peça junto com o Branagh. Agora, o Armie Hammer, e juro por Deus, como não tem nada a ver com nada dele, eu realmente sei separar as coisas, eu não tenho essa coisa de ficar olhando pro ator já com ranço de maneira nenhuma, até porque eu gostava muito do Armie Hammer, gostava muito mesmo do trabalho dele. Aqui, mais uma vez, assim como no Rebecca, no ano retrasado, ele tá muito canastra, muito mesmo. Ele não funciona em momento nenhum no filme, nem nos momentos mais intensamente dramáticos, nem naqueles em que ele tá só, né, desfilando junto com os outros personagens. Eu acho que a Gal Gadot consegue, com todas as limitações de atriz dela, consegue passar muito mais sensação de insegurança e de receio do que aquele monte de olhares dele. E outra coisa, ele não fica bem de bigode, definitivamente não fica. No geral, então, eu acho que essa hiperestilização, né, essa artificialização dos cenários do Branagh faz com que o filme seja muito eficiente, né, de um ponto de vista de entretenimento para um público maior, mas para quem, como eu, quer acompanhar as engrenagens do suspense e quer acompanhar todos os detalhes da história e ir junto com um personagem do Poirot, percebendo esses detalhes, né, e quando a recompensa vem, você fica, uau, era isso que eu esperava, ou era algo nesse tipo, né, quer dizer, eu estava caminhando em direção ao lugar certo da trama, isso está de fora aqui, assim como estava de fora do Assassinato no Expresso do Oriente. O Poirot basicamente descobre as coisas do nada, ele percebe muito depois de você já ter notado, né? Quer dizer, uma coisa é falada ali no começo e lá no final as coisas já são completamente expostas para você de uma maneira completamente anticlimática, diga-se de passagem. Quer dizer, não existe uma progressão na percepção dos elementos como tem, por exemplo, no sensacional, absolutamente clássico e instantâneo que é o Knives Out, Entre Facas e Segredos, de 2019. Se o Branagh for então continuar a fazer essas adaptações de Agatha Christie, eu espero que ele continue sim como Poirot, porque eu gosto dele como Poirot, mas que ele desencane de vez dessa intensidade que ele até aqui pelo menos não conseguiu atingir, ou se ele de fato quiser abraçar isso, que ele faça de maneira um pouquinho mais verdadeira e trabalhando melhor com esses elementos da engrenagem do suspense, que é o que tanto importa nessas histórias tão poderosas da Agatha Christie.